bora lá, rapaziada. Exercício clássico do Enem. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis. Gente, qual que é o segredo da polia móvel? A polia móvel, ela aumenta a força, tá? Então eu quero dizer o seguinte, né? Ou diminui a força, você pode, depender do ponto de vista seu. Se eu tenho uma polia móvel, ela dobra a minha força. Então vamos escrever isso. Vamos lembrar um pouquinho de polias aí. Mas tem que ser polia móvel, hein? Aqui, ó, repara que essa aqui é fixa. Essas outras duas são móveis. Ela é fixa porque está presa aqui na parede. Então, quando eu falo de polia móvel, ela pode diminuir o peso ou aumentar a força, que é a mesma coisa. Nós temos uma polia móvel, ela dobra a força. Duas polias móveis, quadruplica a força. Se eu tiver 3 polias móveis, a força fica 8 vezes maior. 4 polias móveis, 16 vezes maior. E assim por diante. É uma PG. É uma PG, tá bom? De razão 2. Tá? Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 e assim por diante. Certo? Isso é o que a gente tem que lembrar quando nós falamos em polias móveis. O que mais que ele fala? A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio é de 3.000 quilos. Então vamos colocar lá. Eu tenho uma massa de 3.000 quilos, então eu tenho um peso de 30.000 newtons. Peso, massa vezes gravidade. O coeficiente de atrito estático, lembra que esse estático é estático máximo, tá? O máximo que ele pode segurar sem movimentar é igual a 0,8. Então, meu Mi, 0,8. E que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força igual a 400. Então, essa força aqui vale 400 newton. Considere os fios e as polias ideais e a aceleração da gravidade igual a 10. E aqui a superfície é perfeitamente horizontal. Eu quero saber qual é o número mínimo de polias necessárias, polias móveis, tá? A pergunta é polias móveis. Qual o número mínimo necessário de polias móveis para conseguir movimentar o navio? Então, nós sabemos que para movimentar o navio, nós temos que ter uma força maior que a força de atrito estática máxima. E nós sabemos que a força de atrito estática máxima vai ser o Mi vezes a força normal. Essa é a formulinha. É o Mi estático vezes a normal. Se o corpo, segundo o esquema, ele está se movimentando aqui visualmente, né, no eixo X, nós sabemos que no eixo Y ele está parado. Se ele está parado, as forças têm que se anular. Moral da história, a minha normal tem que valer 30.000 newtons também. Então ficaria o seguinte, ó, lá no barco, segundo as informações, eu tenho que aplicar uma força maior que 0,8 vezes 30.000. Ou seja, eu tenho que aplicar uma força maior que 24.000 newtons para conseguir movimentar o bloco. Então, para conseguir movimentar o bloco, eu tenho que ter uma força maior que 24.000 newtons. E nós sabemos nos esquemas de polias móveis aqui, ó, que se eu tiver uma polia móvel, eu vou dobrar a força. Então, chegaria lá 800 newton. Porque a força não é 400. Então, uma polia móvel não é suficiente.
Se eu tivesse 2 polias móveis, eu quadruplicaria a força. Então, se eu aplico 400, seria 1.600. 1.600 newton também não é suficiente. Eu tenho que ter uma força maior que 24.000. 8 vezes maior. 4 vezes 8, 32. Então, daria 3.200 newton. Não é suficiente. 4 polias móveis, então seria 16 vezes maior. Então 16 vezes 400 ficaria 6.400 newton. Também não adianta, eu tenho que ter uma força maior que 24.000. Então vamos aumentar o número de polias aí, ó. Vamos colocar 5 polias, seria o quê? 32 vezes maior. 6 polias, 64 vezes maior. Será que vai dar? Vamos ver. Lembrando que é uma PG, né? A polia. Então ficaria, ó, 32 vezes maior, então é 32 vezes 400, daria 12.800. Então, mesmo colocando 5 polias, eu não chegaria na força suficiente de 24.000. E eu tenho que ser maior que 24.000, hein? Se eu colocasse 6 polias móveis, é só pegar 64, multiplicar por 400, daria agora sim, ó. Se eu tivesse 6 polias móveis, eu teria uma força ampliada equivalente a 25.600 newtons. Agora sim. 25.600 newtons é maior que 24.000 newtons. Então eu preciso de um montante igual a 6 polias móveis. No total, seriam 6 móveis mais essa fixa. Tá bom? Mais o enunciado pede. Calcule o total de polias móveis. Quantas são as polias móveis? 6 polias móveis. Porque se eu tivesse 6 polias móveis, eu teria um ganho de 64 vezes a força. Ou seja, eu teria uma força de 25.600 newtons, que já é suficiente para obedecer à relação do movimento. E é isso.